A paz do Senhor Jesus a todos vocês, seguindo aí a série de vídeos, da minha caminhada com Cristo. E hoje eu vou falar um pouquinho do dia que o Senhor se apresentou a mim, do basta do Senhor, E ali eu comecei minha nova jornada com Cristo. E para isso, como sempre nós refletimos, vou refletir lá na palavra que está em João 14, verso 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que lindo, Isso é Jesus dizendo que ele se apresentará para aqueles que obedecem os mandamentos e que amam o Pai. Lembrando que lá no início eu amava muito o Senhor, obedecia os mandamentos, sempre fui fiel, honrei os meus líderes, honrava o meu Deus, tentava seguir ali toda a ordenança do Senhor. Porém, veio ali aquele momento onde o Senhor falou: tenho apenas contra ti que deixaste o teu primeiro amor, porque eu olhei para os homens e parei de olhar para Deus. Então, sim, o Senhor tem aquela Cristiane que amou, aquela Cristiane que aceitou. Então, ele veio e neste momento, falei aí o processo que eu passei, que o Senhor se manifestou lá quando eu estava buscando as coisas do mundo, a lei da atração, aquelas coisas todas. Mas o Senhor se mostrou de forma ainda mais presente. Ali eu disse: tudo bem, eu quero o Senhor Jesus, mas não quero a igreja, ainda estava negando a igreja. Porém, lá na frente a gente vai entender um pouquinho isso, porque não dá para amar Jesus e negar a igreja. E nesses 3 sonhos, onde o Senhor se manifestou a mim, eu pude ver o amor dele, o que é a igreja verdadeira e o que é o amor de Deus verdadeiro. Então, a partir desse processo aí, onde o Senhor me barrou e começou a se apresentar e falou: basta, a partir de agora vamos andar eu e você, Não voltei diretamente para a igreja, porque eu ainda estava ferido, o Senhor ainda estava no processo comigo. Lá naquele culto ele disse que me deixaria sim sozinha, para que eu aprendesse a caminhar com ele, e hoje eu entendo os porquês, Então, passou esse momento, o Senhor me deu 3 sonhos, o Senhor fala muito comigo através de sonhos, E nesses 3 sonhos, e é diferente, gente, sonhos, existem sonhos que são oníricos ali, que são, que vêm da nossa psique, de coisas que a gente precisa elaborar, porém os sonhos espirituais, eles são diferentes, eles são marcados de forma muito profunda, eles são muito reais, E ele tem ali muito claramente o manifestar do Espírito Santo, e você sabe que é Deus querendo falar com você. Então eu tive esses 3 sonhos, aonde o Senhor se apresentou, se apresentando quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus. E ali eu pude conhecer, sentir, quem são eles, Ali eu tive a certeza da existência de Deus e qual o propósito, Eles se apresentaram em 3 pessoas diferentes, eles são um, porém, cada um tem um jeito diferente de agir, O primeiro sonho que eu tive foi com o Espírito Santo, não foi algo muito agradável. O sonho foi, eu estava andando, com várias pessoas ali num lugar parecido com a Cracolândia, era um lugar ali onde pessoas estavam dopadas pelo vício, e em determinado momento, a gente andando ali com o Espírito Santo, eu ficava observando toda aquela situação, e uma das moças que ali estava encostava no meu braço, e quando ela encostava no meu braço, eu conseguia sentir fisicamente, gente, toda a dor dela. Eu sentia o vício, eu nunca usei substâncias, drogas, e ali eu conseguia sentir a abstinência. Eu consegui sentir o nojo que ela tinha da prostituição, porque ela se prostituía por conta do vício. Então eu senti o nojo dos homens, dela estar se prostituindo por aquilo, e ela, quando ela encostava, ela dizia: me ajuda, me socorre, eu preciso sair daqui. E eu sentia fisicamente, eu acordei muito desesperada com aquele sonho. Na mesma hora em que eu acordei, eu botei o meu joelho no chão e falei: Senhor, não me deixa nunca mais sentir essa sensação, porque eu fiquei por dias ali com aquela sensação dentro de mim, muito chocada, chorando, e eu falei: eu nunca mais quero sentir isso, eu nunca mais quero sentir isso. E na hora o Espírito Santo falou assim: é assim que eu sinto.
É assim que eu sinto a dor de vocês. O meu coração chora, porque eu sinto o sangrar do coração. É real. Quando os meus filhos sofrem, é assim que eu sofro. Eu bramo por gemidos inexprimíveis. E ali foi o manifestar do Espírito Santo, bramando por gemidos inexprimíveis através da vida daquela moça. E eu acredito que tem muitas moças como aquela, sabe? E ali eu comecei a interceder por pessoas naquela situação. Senhor, liberta, envia os teus anjos sobre aquele lugar. Então eu comecei a orar muito por essas pessoas. Eu comecei a ter um olhar diferente para a dor das pessoas, e porque foi real, eu senti na minha pele. E ali o Espírito Santo falou: este sou eu. Eu sinto a dor, e quando eu sinto, eu busco alguém que clame, eu busco alguém que vá levar a libertação, né? Eu bramo por gemidos inexprimíveis. E eu pude sentir ali quem era o Espírito Santo. Esse foi o primeiro sonho onde o Espírito Santo se apresentou a mim. Num outro sonho, eu tive a experiência de quem é Jesus. Gente, Jesus, depois a gente pode falar em outros momentos sobre isso, mas para mim, a manifestação de Jesus, ela não é tão clara. Eu tenho muito relacionamento com Deus Pai, com o Espírito Santo, porém Jesus foram poucas experiências, tá? Porque Jesus, ele é autoridade, ele é força, ele é poder, né? Onde ele tá, demônios vão se manifestar, sabe? A libertação vai chegar, porque ele é autoridade. Onde ele chega, ele movimenta o ambiente. E nesse segundo sonho, né, eu pude ver quem é Jesus. Eu estava passando, gente, é sempre situações muito assim. Então eu acredito que em algum momento esse seja o meu chamado, né? E tem se alinhado aí para algumas coisas. Eu não me vejo, não me via muitas vezes nessa situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu tô aqui para cumprir o propósito dele no tempo certo. Eu creio, né, que há de acontecer conforme ele quer. E aí, eu estava passando num ambiente, né, no centro da cidade de São Paulo, e aí uma pessoa, né, usuária de substância, vinha para tentar me assaltar ali, né, para tentar vir atrás de mim. Porém, e eu sentia muito medo, muito medo, né? E conforme ele vinha para tocar em mim, né, para me assaltar ali, e eu com muito medo, quando ele encostava em mim, ele caía no chão, né, liberto, completamente liberto, e aquele homem falava assim: o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? E eu saía correndo, descia ali para o metrô, né, com medo, porque ali a minha humanidade estava presente, eu descia correndo ali para o metrô, mas eu via esse homem questionando: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Ele despertava, ele era liberto. E quando eu olhava, né, é muito doido, não sei como explicar o sonho, eu via Jesus sorrindo para mim, como se ele estivesse dentro de mim, mas fora de mim eu conseguia ver ali aquele mover, e ele sorria para mim e falava: sou eu sou poder, eu sou libertação, nada vai te oprimir se eu estiver com você. Quando tentarem tocar em você, eu levarei libertação, né? Ele não vai te tocar, mas eu vou tocar a vida dele com a libertação. E aí eu sorria muito no sonho, eu ficava olhando Jesus e olhando, eu ficava rindo, eu falava: é Jesus em mim, é Jesus em mim, é Cristo em mim, Jesus, você está em mim. E eu ria muito, eu me alegrava com aquela presença, e ele ria junto comigo, ele se alegrava pela minha alegria, e foi um momento lindo. E eu louvei a Deus quando eu acordei, eu fiquei com aquela sensação, falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Aonde o Senhor está, existe libertação. Depois aconteceram algumas situações ali onde eu vi Jesus na minha vida, mas é uma presença muito mais complexa de aparecer na minha vida, porque quando apareceu foi uma situação assim, bem... quase, tipo assim, eu vi o demônio, né, se manifestar, se incomodar com a minha presença, porém eu estava tão feliz naquele dia, eu estava num período de jejum de 40 dias, então, mas em outro momento eu conto a minha experiência com Jesus. Então esse foi o apresentar de quem é Jesus. Jesus é poder, autoridade, força, libertação. É através do sangue de Jesus que existe libertação, né? Mas para usar essa autoridade a gente tem que estar muito revestido mesmo e muito firme, né? Porque ele é o general de guerra, ele é força. Então esse é Jesus, Jesus é o libertador.
no terceiro sonho, aí eu tive a manifestação do Pai. Eu sempre fui muito filhinha do papai, né? Do papai do céu. Eu amo, meu Deus. Eu sempre tive essa relação de filha. Eu sempre falo com meu Deus Pai. Eu tenho essa relação de pedir colo, né? Mas eu não entendi o tamanho do amor de Deus. E, gente, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não caberia no nosso corpo. É algo inimaginável. É um amor que não existe na Terra. É um amor assim que eu nunca senti, só senti através da experiência desse sonho, né? Eu sonhava que vinha uma criança, né? Porque ali eu acho que não era nem adolescente, era uma criança, e eles estavam ali realizando pequenos furtos. E ele furtava a carteira do meu marido, estava eu e meu marido nesse sonho. E todo mundo corre, pega ladrão. Não, só que assim, nessa hora que ele fazia isso, o meu coração se enchia de amor, e eu sentia que eu ficava gigante, não era mais eu ali, né? Ali era o amor de Deus. E aquele amor grande, né? Virava uma mão gigante, eu conseguia pegar aquele menino e eu abraçava aquele menino, né? Em amor e misericórdia. As pessoas conseguiam observar aquele amor, é muito doido de explicar, porque era um manifestar espiritual, mas as pessoas observam e falam, o que ela está fazendo? Ele acabou de assaltar ela, por que ela está fazendo isso e amando ele? Por que ela está abraçando ele? As pessoas questionavam desse amor, né? E eu ali abraçada, mas era Deus abraçando aquele menino, porém, o amor de Deus, ele era tão grande que ele mostrava todos os erros daquele menino em amor, né? Deus constrangia aquela criança em amor, mostrando para ele todo o erro que ele estava fazendo e todo o amor que Deus tinha pela vida dele e os caminhos e tudo isso, gente, é sob emanação mental, não existe uma fala ali durante o sonho se manifestar, é uma consciência que convence, né? Mas com extremo amor, é muito amor, é tanto amor que não cabe, aquele menino ficou inundado de amor. E aí quando eu soltava aquele menino, ele corria e ia atrás do outro menino que não sabia o que tinha acontecido e ele começava a falar do amor de Deus para outros meninos que caminhavam com ele. Então ali houve libertação através do amor, né? Aquele menino tanto amou que saiu falando do amor de Deus e eu senti como eu quando fui amada, né? Eu amei tanto, eu recebi tanto aquele amor que eu tinha vontade de falar daquele amor para todo mundo. Então Deus Pai, ele é amor. O amor de Deus, ele é tão grande que a gente jamais vai conseguir imaginar, né? O sacrifício de Jesus na cruz prova o amor do Pai e a gente nunca vai conseguir, mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele convence do pecado e do erro, mas ele emana a cura, a libertação, ele mostra o caminho, né? Ele derrama ali aquela sensação. E, gente, eu acordei com essa sensação de amor, eu fiquei leve, acho que uns 3 dias, parecia que eu tava dopada, assim, e eu não queria que aquela sensação de amor nunca mais saísse de dentro de mim, porque eu fiquei ali por dias com aquela sensação emanando dentro de mim. Então, ali, o Senhor eu não tinha mais como negar, né? Ali Deus se manifestou, era físico, sabe? Era real, não dava mais para negar a existência desse meu Deus. Então eu não voltei diretamente para a igreja, eu comecei a assistir cultos online, né? Isso foi do meio de 2019 ali. Então eu comecei a assistir cultos online, assistia do pastor Luiz Fernando, da Palavra Net, gosto muito dele, né? Ele fala muito, tem muitas experiências com Cristo, ele é mais bravo assim, mas eu gosto muito dele, fala do nosso compromisso. E também comecei a assistir o pastor Dalírio, né, o Diego Menem, que é maravilhoso, ele dá várias lapadas assim de vida real e eu gosto disso mesmo, ele traz ali o que é de Deus e o que é nosso, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, era isso que eu estava precisando. Então eu comecei a assistir os cultos online, né, comecei ali a buscar o Senhor, voltei a orar, não de forma tão intensa como antes, comecei a fazer pequenos jejuns ali, e nesse período de 2019 eu reativei meu CRP e voltei a atender na clínica. E aí já estava o trabalhar do Senhor, né? Não tinha voltado para a igreja, mas já estava ali
buscando meu Deus como antes, né? Não me definia evangélica, me definia cristã e quem amava a Cristo. Essa era a minha definição. E assistia os cultos online. E aí, atendendo, começaram a aparecer pessoas, né? Sempre atendi dentro da minha ética profissional, nunca trouxe nada da igreja para dentro da clínica, sempre dentro do que é humano, né? Do que é a psique, porque a gente precisa realmente de uma psique curada para demais coisas. E começaram a aparecer clientes, né, que eram cristãos desviados, cristãos com a vida não muito, né? E eu comecei a falar, por que Deus, o Senhor está enviando, né? E aí eu comecei a perceber um movimento, assim, através da terapia mesmo, de cura na vida deles, né? Conforme a alma deles ia sendo curada, as questões emocionais dele iam sendo curadas, as questões espirituais deles também começavam a ser curadas. Eu comecei a fazer essa observação, né? De tipo assim, poxa, a ferida deles está sendo curada e automaticamente eles estão conseguindo a ter um outro olhar para o mundo espiritual, né? Para essa relação com a igreja. Mas fiquei ali só observando. Nesse período, né, chegou o quê? A pandemia, né? 2020 aí veio a pandemia. Eu já estava migrando ali, atendendo tanto no presencial quanto no online, mas aí a gente teve que todo mundo voltou para dentro de casa, né? Aí ninguém mesmo ia para a igreja, né? Começou que a questão dos cultos online, muito forte, né? As pessoas aprenderam a ser igreja, uma coisa que eu já estava aprendendo sozinha. E os meus pacientes que começaram a chegar nesse período de pandemia, a maioria eram cristãos. Gente, foi aí que a chavinha começou a mudar, né? Muitos cristãos começaram a me procurar exatamente pelo meu histórico. Sabe? Pessoas que me conheciam lá atrás da igreja começaram a indicar pessoas e começaram a vir cristãos. E aí o Senhor mudou uma chave na minha cabeça, né? A sua formação é para a honra e glória do Senhor. E aquelas pessoas que falavam que imagina terapia, né? Isso não é coisa de Deus, isso manipula a sua mente. E se você não souber com quem você faz, dependendo de uma pessoa de mau caráter, ela vai, porque sim, existem formas de manipulação para qualquer coisa nessa vida, né? Não precisa nem ser psicólogo. Existem aí coaches, o marketing que faz manipulações. Então você tem que ter cabeça muito firme, tá? Mas isso assim, quem é manipulável vai ser de qualquer jeito. Quem não é, vai saber se posicionar e saber quem é. E aí pessoas começaram a me procurar e eu comecei a atender cristãos, né? Falei, ó, eu não falo de Bíblia, tá? Eu não falo de igreja, eu sou psicóloga e ajo dentro da minha formação. A pessoa, não, tudo bem, tá? Só que nisso, gente, começaram a acontecer coisas que não aconteciam antes. Eu comecei, porque o confessar o pecado, né, ele liberta. E muitas vezes a pessoa não consegue confessar ali para um líder, para alguém da igreja, porque ela tem vergonha, né? E aí o Senhor começou a me fazer entender a grandeza da minha profissão, né? E pessoas, eu atendi pastoras, né? Ali, porque eu atendia mulheres em boa parte, sempre atendi mulheres, nunca me afinei muito a atender homens, né? Sempre atendi mulheres. E essas mulheres atendiam pastores que não tinham com quem confessar. Elas eram sozinhas. Para quem elas vão confessar o pecado? Estando num nível de liderança, né? E ali na terapia, elas vinham, elas falavam, elas desabafavam. E nisso o Senhor começou a me dar sonhos, né? Com a vida dessas pessoas. Teve uma que, gente, eu não dei conta, porque eu não estava tão firme, eu não estava entendendo. Eu tive um ataque espiritual. O demônio que estava agindo na vida dela veio, né? À noite, em opressão, eu consegui ver. Ele veio e falou assim, você não mexe com ela, porque ela é nossa, tá? E ele veio para me sufocar, para me ameaçar, né? Para mim não ajudar ela, porque eu estava orando, porque o Senhor me dava sonhos, falava, ora por ela, né? E aí nisso começou um movimento diferente. Eu tratava dentro da psicologia, tratava as emoções, contudo, o Senhor me fez orar pelas minhas pacientes e falar assim, você é uma intercessora, né? Você é chamada para interceder, para libertar ela das trevas, para que os olhos delas se abram. Então, assim, elas falavam, né? Ali era um confessar do pecado, que ela não conseguia confessar para ninguém, por vergonha, que é natural, porque infelizmente pessoas julgam, pessoas fofocam, e na terapia é um lugar seguro,
né? É um lugar onde tem uma ética profissional, onde tem um sigilo ali, e é uma pessoa fora do teu contexto. Então elas conseguiam desabafar. E ali, conforme elas conseguiam desabafar, o Senhor falava, agora intercede. E ali na intercessão, o Senhor ia abrindo os caminhos, ia mostrando cativeiros. Tinha algumas que não falavam o que era, tinha uma que não contava, e era uma trava muito grande. E o Senhor falou, ela sofreu abuso na infância. E aí eu fui mexendo ali, eu falei, será, Senhor? Aí eu fui instigando algumas coisas, né, durante a sessão terapêutica, e a gente chegou nesse abuso onde ela nunca tinha confessado. E a partir dali, ela confessou, e aí tinha uma coisa de menos valor e tudo, a gente foi trabalhando valorização, que ela não tinha culpa, que ela precisava, hoje ela era responsável por aquela criança, ela poderia libertar, e que ela nunca teve culpa, né, e que ela precisava esquecer esse passado, né, e continuar dali para frente com essa cura, sabendo que ela é responsável pelas escolhas. E, gente, isso foi um destravar para mim, foi lindo, e foi aí que começou, né, um pouco mais de eu entender o que o Senhor tinha para mim. Só que teve um dia, gente, que eu tava assim, eu não tinha me firmado nessa questão muito da igreja, e estavam acontecendo muitos ventos, porque eu estava sendo uma intercessora, eu não estava sendo ali, estando numa igreja, não tinha com quem falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo comigo, e muitos ventos acontecendo, mas eu estava muito firme em Deus, o Senhor me guardava, me dava revelações, então assim, estava fluindo. Porém, teve um dia que eu acho que o Senhor queria que eu confessasse aquele dia e falasse, agora sim, alistou. E eu me alistei para o exército do Senhor. Meu carro tinha quebrado, e aí eu fui ao mercado, que era um pouquinho longe da minha casa, né? E quando eu fui no mercado, eu fui com um carrinho, né, de feira, só que eu comprei muita coisa, gente, e era uma ladeira, assim, bem íngreme, e eu vim subindo naquela ladeira, tava um sol, um calor, assim, absurdo, e eu subindo, e a rodinha do meu carrinho começou a querer virar e quebrar, e eu já tava passando mal, minha pressão tava baixando, e aquilo eu comecei a passar muito mal, passar muito mal, passar muito mal, e eu comecei, gente, naquilo de passar mal e da minha consciência começar a ir sumindo ali com a pressão baixando, conforme eu olhava em volta, gente, eu via o mundo real e o mundo espiritual. No mundo real, as pessoas estavam normais, até como, tipo assim, meu Deus, acho que eu vou ajudar ela, mas não ia, sabe? Porém, no mundo espiritual, eu via aquelas pessoas em formas de demônio e dando risada da minha cara, sabe? Da situação. Porque eu comecei a clamar a Deus, falei, Deus, me ajuda, o que tá acontecendo, né? Eu tô aqui com o Senhor. E eu comecei a ver demônios como se debochassem de mim. Gente, aquilo me deu uma raiva do diabo, que eu acho que eu nunca tive isso na minha vida, e eu acho que é disso que precisava, porque quando a gente tem raiva dele, a gente vai lutar contra ele. Naquele dia eu senti muita raiva, e eu sentei, né, tinha suquinho que eu tinha comprado para as minhas filhas, Yakultzinho daqueles de caixinha dentro da bolsa, então eu sentei ali no meio fio, né, peguei o suquinho que tava na bolsa, peguei o papel toalha que eu tinha comprado para enxugar, porque eu tava suando ali, frio, e passando mal mesmo, tomei aquele suquinho, aquilo ali, aquela raiva do diabo gigantesca, e eu subi, aí eu arrumei a rodinha e subi, mas aquilo veio, me organizei e subi com aquela raiva, mas com muita raiva do diabo mesmo, sabe? E aí eu subi, na hora que eu entrei na minha casa, eu só parei o carrinho na porta, e eu falei assim, Satanás, eu falei alto, eu falei, eu tô com raiva, minhas filhas, eu falei, sobe que eu vou orar. E eu falei assim, a partir de hoje, eu falei, a pior coisa que você fez foi rir da minha cara. Gente, eu senti a raiva, eu falei, se você fosse gente, e era raiva nesse nível, eu falei, se você fosse humano, hoje, eu grudaria, foi muito animal, eu grudaria na sua jugular e arrancaria ela com toda a força para que você nunca mais tivesse poder sobre a vida de ninguém, nem na minha, nem na de ninguém. E, gente, eu dobrei meus joelhos e eu nunca me esqueço desse dia. Eu dobrei os meus joelhos ali no chão. Isso já tinha passado ali a pandemia um tempo depois, tá? Não dá para ficar contando o tempo, né, gente? Há muito tempo. E eu dobrei o meu joelho no chão e eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não esqueço essa oração. Eu falei, a partir de hoje, vai passar a moto, aí passou.
A partir de hoje, eu me alisto no exército do Senhor. Eu sou uma guerreira do Senhor. Eu estou pronta para ser treinada. Gente, eu não sabia nem o que eu estava orando. Foi muito natural isso, sabe? Eu nunca pensei sobre exército. Eu nunca pensei sobre guerreira, sobre lutar no Senhor. Mas eu falei, eu me alisto no exército e eu estou pronta para ser treinada. E eu vou vencer o inimigo. Nunca mais ele terá autoridade na minha vida. E eu vou derrotar ele. Eu estou indo para a guerra, né? Estou me alistando. Eu sou um soldado do Senhor. E naquele dia eu me alistei. E depois disso veio aí o processo que eu vou contar no próximo vídeo e como eu estou hoje e esse processo do trabalhar do Senhor. Mas eu já estava, mas o alistamento foi necessário. O Senhor convocou mais uma filha para o exército dele, né? Ele é o general de guerra. O nosso Deus vai para a guerra também. Ele é um Deus de batalhas. Eu já estava passando, né? Eu já estava guerreando por vidas, porém sem o entendimento completo ali de tudo, né? Precisava algumas outras libertações, porque eu precisava ser treinada. E foi isso que aconteceu. Eu me alistei e aí começou o treinamento do Senhor. E hoje sim, eu sou, não sei qual a patente aí que eu tô no exército do Senhor, mas sou do exército do Senhor. Ele é o meu general. E ele é meu pai também, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E desde esse dia estou alistada no exército do Senhor. Então o Senhor não perde nada e os propósitos dele se cumprem. E Satanás tem que perder sim, em nome de Jesus, porque ele já está derrotado, né? O nosso Senhor derrotou. Mas nós, enquanto soldados, temos que resgatar o máximo de filhas possível. Nós temos que ser libertadoras, intercessoras, né? Cada um tem um chamado, mas eu acredito que o meu é mais ou menos nessa linha da intercessão, da libertação, né, para libertar os cativos. E é isso que eu vou fazer. Eu não quero enterrar os meus talentos, né? E esse é o vídeo de hoje, né? O dia que o Senhor se apresentou a mim, que eu me alistei no exército do Senhor. E no próximo vídeo eu vou contar como tem sido aí o meu treinamento e onde eu estou hoje posicionada. Sigo em treinamento, né? Já fui para algumas batalhas, mas eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.